Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Direito Direto. Olá a todos. A gente é o podcast que explica temas jurídicos de um jeito, assim, bem objetivo, claro e acessível. Antes de começar, aquele nosso convite de sempre, né? Isso mesmo. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, seja Spotify, Deezer, qualquer uma. E se puder, avalie a gente com 5 estrelas, curte, compartilhe com os amigos. E especialmente aquela galera que tá na luta dos concursos, sabe? Ajuda demais. E não esquece do nosso Instagram. E olha, pode ouvir a gente no trânsito, lavando a louça, na academia. O conteúdo é denso, mas a gente tenta deixar leve. Perfeito. E lembrando que nossos programas se baseiam em cadernos de estudos, então é uma ótima forma de acompanhar a evolução dos temas. Ah, e uma dica: crie playlists por matéria, facilita muito na hora de revisar. Isso aí. Dicas dadas, vamos ao tema de hoje? Bora! A questão de hoje parece simples, né? Um crime acontece no Brasil, a lei brasileira se aplica. Ponto. Mas essa simplicidade toda, ela meio que desmorona com uma pergunta. Qual seria? E se o crime não se encaixa direitinho dentro das nossas fronteiras? Tipo, um tiro disparado no Brasil que atinge alguém lá no Paraguai. Ou um crime cibernético que é lançado da Europa com vítimas aqui. Onde exatamente a justiça brasileira pode atuar? Pois é. É justamente aí que a gente entra num campo fascinante do direito penal. O objetivo da nossa análise hoje, com base nos materiais que a gente tem, incluindo as anotações do professor Rafael Cenoura, é desvendar essa teia. Certo. Não vamos só listar regras, a ideia é entender a lógica por trás delas, sabe? Por que a lei penal brasileira às vezes para na fronteira e outras vezes ela viaja o mundo para alcançar um criminoso? Então, a nossa missão hoje é ir além do pode e não pode e chegar no porquê. A gente vai transformar esse mapa de jurisdição, que parece todo confuso, em algo bem claro. Exato. Vamos explorar desde a ideia de um território flutuante do Brasil até os casos em que a nossa lei tem um alcance, assim, global. Ok, vamos destrinchar isso. Vamos lá. Tudo começa com a regra principal, a base de tudo, que está lá no Código Penal. É o princípio da territorialidade. Basicamente, se o crime ocorreu em território brasileiro, a lei brasileira que julga. Parece óbvio, né? Parece, mas a primeira palavra do artigo já abre a porta para toda a complexidade. Ele diz que a lei brasileira se aplica sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Ah, então já começa com uma ressalva. Já começa. Isso significa que a nossa territorialidade não é absoluta. Ela é, como a doutrina chama, mitigada ou temperada. É uma regra que já nasce com exceções. Mitigada. Gostei do termo. Então é como dizer, aqui mandamos nós, a não ser que a gente tenha combinado algo diferente com o resto do mundo. Exato. E um exemplo clássico disso seriam as embaixadas, certo? O crime acontece fisicamente em Brasília, mas a lei brasileira não entra ali. Exatamente. A Embaixada da França em Brasília, por exemplo, é território brasileiro, mas por força de um tratado, a Convenção de Viena, a gente garante a imunidade diplomática. Entendi. É o exemplo perfeito de uma exceção que acontece dentro do nosso território. É um caso de intraterritorialidade. A nossa lei se retira para dar espaço a uma regra de direito internacional. Certo. Então, para a gente organizar as ideias, temos a territorialidade como a grande regra. Isso, a base de tudo. Depois, essa exceção para dentro, a intraterritorialidade. E imagina a exceção para fora, quando nossa lei vai buscar um fato que aconteceu lá longe. Perfeito, essa é a extraterritorialidade. E essa é a mais intrigante de todas e que a gente vai explorar a fundo. É quando a lei brasileira estende o braço. Isso, para julgar um crime que aconteceu inteiramente em outro país. E é aí que a noção de soberania e justiça fica realmente global. Antes de a gente ir para o exterior, vamos definir melhor o que é aqui. A ideia de que o território brasileiro pode ser móvel me parece fascinante. Estamos falando de crimes em navios e aviões, é isso? Exato. O que é o território brasileiro quando ele está, sei lá, flutuando no Oceano Pacífico ou voando sobre a Europa? A lei criou um sistema bem engenhoso para resolver isso, que a gente pode dividir em 3 cenários lógicos. Ok. O primeiro é o mais simples: embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo. Tipo um navio da Marinha ou o avião presidencial? Isso,
Nesses casos, eles são considerados uma extensão flutuante do território brasileiro. A regra é: não importa onde eles estão, importa de quem eles são. Ah, Um crime dentro de um navio da Marinha Brasileira atracado num porto de Tóquio vai ser julgado pela lei brasileira. Ponto final. É como se um pedaço do Brasil estivesse ancorado ali. uau. Então a tripulação está legalmente em casa, mesmo do outro lado do mundo. Que ideia poderosa. Mas a lógica muda para veículos privados, como um voo comercial ou um navio de cruzeiro. Muda completamente. Para embarcações e aeronaves privadas ou mercantes, a regra se inverte. Como assim? Agora não importa mais de quem são, importa onde estão. Se um avião da Gol está sobrevoando o território argentino, ele está sujeito à lei argentina. Faz sentido. Se um navio de cruzeiro com bandeira italiana atraca no Porto de Santos, os fatos ocorridos a bordo naquele momento estão sob a jurisdição da lei brasileira. Ok, a lei do solo onde você está pisando ou sobrevoando é a que manda. Mas, e o beco sem saída? E se esse navio de cruzeiro privado estiver no meio do oceano em águas internacionais? Não tem uma lei do local ali. E essa é a terceira e última regra. Quando um veículo privado está nesse espaço que não pertence a ninguém, o chamado alto mar ou espaço aéreo correspondente, Terra de ninguém. isso, a lógica volta para a origem. Como não tem soberania local, aplica-se a lei do país da bandeira da embarcação. Aquele navio italiano em alto mar volta a ser regido pela lei italiana. O exemplo do navio abortador da Holanda, que está nos nossos materiais, ilustra isso de forma genial, né? É um ótimo exemplo prático. O navio, de uma ONG holandesa, viajava para países onde o aborto é crime. Se ele atracasse no Brasil, por ser um navio privado em nosso território, um aborto a bordo seria crime sob a nossa lei. Precisamente, pela segunda regra que a gente viu. E qual era a estratégia deles? Eles recebiam as mulheres, navegavam para fora do nosso mar territorial, até chegar em águas internacionais. Lá, nessa terra de ninguém, a lei aplicável passava a ser a da bandeira do navio, a holandesa, e sob a lei holandesa, o procedimento era permitido. Que loucura. É uma aplicação prática e direta dessas regras para, na prática, contornar a lei local. Totalmente. Ok, as regras para navios e aviões fazem sentido, são como pedaços de território flutuante. Mas isso levanta um cenário ainda mais estranho. E se o próprio crime for dividido pela fronteira? Como assim? Alguém envia um pacote envenenado de Foz do Iguaçu, no Brasil, mas a vítima abre e morre em Ciudad del Este, no Paraguai. Onde esse crime aconteceu? Essa é a pergunta de $1 milhão para o direito internacional. E a resposta define qual país tem o direito de julgar. O Brasil adota uma solução bem abrangente, a chamada teoria da ubiquidade. Ou mista? Ubiquidade. Isso. Para nossa lei, o crime é considerado praticado em todos os lugares relevantes, tanto onde ocorreu a ação, o envio do pacote no Brasil, quanto onde ocorreu o resultado, a morte no Paraguai. Ah, então o Brasil diz: aconteceu aqui e aconteceu lá. Isso evita que o criminoso escape por uma tecnicalidade de fronteira. E os materiais do professor Cenoura trazem uma dica de memorização para isso que é ótima. O mnemônico luta. Uma ferramenta muito útil, especialmente para quem estuda para provas. Exato. LU de lugar do crime te lembra do U de teoria da ubiquidade. E, para não confundir, o T de tempo do crime, que é outra questão, te lembra do A de teoria da atividade. Luta, simples e eficaz. E aqui tem uma armadilha clássica que confunde muito. Uma coisa é a pergunta que a gente está discutindo. A lei de qual país se aplica? Certo. Outra, bem diferente, é: qual tribunal dentro do Brasil vai julgar o caso? A primeira envolve conflitos internacionais e usa essa teoria da ubiquidade. E a segunda? A segunda é uma questão de logística interna, para saber se o caso vai para a comarca de São Paulo ou do Rio. Para isso, o Código de Processo Penal geralmente usa outra regra, a do local do resultado. São problemas diferentes com soluções diferentes. Entendi. Uma regra é para diplomacia e soberania, a outra é para a organização dos tribunais aqui dentro. Agora sim, vamos finalmente cruzar as fronteiras. Chegamos na parte em que a lei brasileira vai ao exterior buscar um crime. A extraterritorialidade.
o longo braço da lei brasileira. Mas, antes de mais nada, uma ressalva crucial. Qual? Esse longo braço não se estende para infrações menores, as contravenções penais. A lei é explícita. Só podemos punir contravenções, tipo o jogo do bicho, se forem praticadas aqui no Brasil. Ah, então um brasileiro jogando no bicho na Argentina? Não comete um ilícito que possa ser punido pela nossa lei quando ele voltar para cá. O foco é em crimes. Certo. Foco em crimes. E a lei divide esses casos em categorias, começando pela mais forte: a extraterritorialidade incondicionada. O nome já soa absoluto. Nesses casos, o Brasil vai aplicar sua lei de qualquer maneira. Não tem condições. Não importa se a pessoa foi julgada, absolvida ou se já cumpriu pena no exterior. O Brasil se reserva o direito de fazer o seu próprio julgamento. E que crimes são esses, tão graves a ponto de justificarem essa postura tão incisiva? Pensa em crimes que são, na sua essência, um ataque à própria existência do Estado brasileiro. Crimes contra a vida do presidente da República no exterior, por exemplo, ou contra o patrimônio e a fé pública da União, como a falsificação de moeda brasileira feita em outro país, ou genocídio, quando o agente é brasileiro. Ah, entendi. Então não se trata só de punir um ato criminoso, mas de defender a soberania nacional. Um ataque ao presidente no exterior não é só um atentado. É um desafio direto ao Estado brasileiro. Exatamente. Por isso, a lei é absoluta. Exatamente. O Brasil está dizendo: isso é da nossa conta, não importa onde aconteceu ou o que outro país já fez a respeito. É a proteção máxima dos pilares do Estado. Ok. Depois disso, a gente desce um degrau para extraterritorialidade condicionada. Onde, eu imagino, a lei brasileira até pode ser aplicada, mas com um porém. Vários poréns, na verdade. Os casos aqui incluem, por exemplo, crimes que o Brasil se comprometeu a reprimir em tratados ou crimes cometidos por brasileiros no exterior. Mas, para a nossa lei atuar, é preciso um verdadeiro checklist de condições. E quais são os principais itens desse checklist? Primeiro, o criminoso tem que entrar no Brasil. Segundo, o ato precisa ser crime tanto aqui quanto lá no país onde foi cometido. A tal da dupla tipicidade. Isso, princípio da dupla tipicidade. E, crucialmente, a pessoa não pode ter sido absolvida no exterior ou já ter cumprido sua pena por lá. Uau, é uma lista longa, parece quase impossível de aplicar na prática. Por que tantas barreiras? Não é só um jeito de deixar o criminoso impune? É uma ótima pergunta. A lógica aqui é o respeito à soberania alheia e à justiça. Se um brasileiro comete um crime na Espanha, a Espanha tem um interesse primário de julgar, né? Claro. O Brasil só vai agir de forma subsidiária se a justiça de lá falhar ou não puder agir e se o agente voltar para cá. E a regra da dupla tipicidade também é um princípio de justiça. Não dá para punir alguém por um ato que era legal no lugar onde foi praticado. Faz todo sentido. E ainda tem mais uma camada com um nome que impõe respeito: extraterritorialidade hipercondicionada. Sim, é o cenário mais específico e raro. Acontece quando um estrangeiro, fora do Brasil, comete um crime contra um brasileiro. Pensa num turista brasileiro que é vítima de um roubo grave em outro país, cometido por um cidadão daquele país. E o que é preciso para nossa lei alcançar esse estrangeiro? Tudo que a gente já falou para condicionada. E mais duas coisas. Primeiro, o Brasil precisa ter pedido a extradição dele e o pedido ter sido negado. E segundo, precisa de uma requisição formal do ministro da Justiça. É a situação mais excepcional de todas. Isso me leva a uma questão que parece fundamental sobre justiça. Nos casos da extraterritorialidade incondicionada, você disse que o Brasil pode julgar de novo alguém que já foi julgado lá fora. Isso não vai contra aquela ideia de que ninguém pode ser punido duas vezes pela mesma coisa? O famoso bis in idem? É a dúvida mais pertinente. E o Código Penal traz uma solução para evitar uma injustiça. Ele não impede o novo julgamento, mas impede a dupla punição na prática. Como? A forma como isso é feito depende da natureza das penas. Se as penas forem idênticas,
Por exemplo, prisão lá e prisão aqui, o tempo que a pessoa já cumpriu no exterior é computado, ou seja, descontado da pena brasileira. Ah, ok. E se as penas forem diferentes? Digamos que lá a pessoa pagou uma multa pesada, mas aqui o crime daria prisão. Não dá para descontar uma da outra? Exato. Nesse caso, quando as penas são de natureza diversa, a pena cumprida no exterior não é descontada, mas ela atenua a pena a ser imposta no Brasil. Atenua. Isso. O juiz, ao definir a punição, vai levar em conta que o agente já sofreu uma sanção pelo fato e isso vai reduzir a pena final aqui. A ideia é que a punição já sofrida, mesmo que diferente, seja sempre considerada. Entendi. Então, o que tudo isso significa, né? A gente começou com uma regra que parecia um muro, crime no Brasil, lei do Brasil, e descobrimos que ela é cheia de portões, túneis, exceções. Fica claro que a justiça penal não está presa a um ponto no mapa. Não mesmo. Ela é fluida, complexa, tentando equilibrar a soberania do nosso país com a cooperação internacional. É uma ótima síntese. Os princípios-chave são esses. A territorialidade é a regra, mas uma regra flexível, mitigada. O conceito de território, ele mesmo, pode ser flutuante, seguindo uma lógica bem clara para navios e aviões. O mnemônico luta. O mnemônico luta nos ajuda a organizar as teorias. E, por fim, a lei brasileira tem esses mecanismos sofisticados de extraterritorialidade, não por um desejo de dominar, mas para garantir que crimes graves não fiquem impunes e para proteger os interesses e cidadãos do Brasil onde quer que eles estejam. Perfeito. E isso, sabe, levanta uma questão importante para o futuro. As teorias que a gente analisou, como a da ubiquidade, foram pensadas para um mundo físico, com ações e resultados concretos que deixam um rastro geográfico. Onde você quer chegar? Num cenário de crimes cibernéticos, onde um hacker na Rússia usa um servidor na Estônia para atacar uma vítima no Brasil. Onde exatamente aconteceu o crime? Como esses conceitos, que nasceram para definir fronteiras físicas, vão se adaptar a um delito que existe simultaneamente em todos os lugares e em lugar nenhum? Uau! Fica a reflexão. Uma excelente reflexão para a gente fechar. Bom, chegamos ao fim de mais essa análise aqui no Direito Direto. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigada, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueça de seguir, curtir, avaliar com 5 estrelas e compartilhar o nosso trabalho. E nos acompanhem no Instagram para ficar por dentro de tudo. Até a próxima. Até!